Você já ouviu dizer que política não se discute, ponto? É? Então, a gente sempre ouve isso, não é? Mas não é bem assim. A política é muito importante e precisamos dela e dos representantes, tanto executivo, legislativo e judiciário, para nos representar. Por isso, nós vamos discutir política, sim. Vamos conversar sobre a importância disso com o cientista político Milton Lauerta. Ele também é coordenador do Laboratório de Políticas e Governo, da Unesp. É isso, Milton? Bem-vindo no Universo, é um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui. E acompanhado aqui do vereador Aloysio Braz, o Boi, ele que é líder de governo, presidente do PMDB, o mais votado, enfim, está sempre presente aí com toda a comunidade, né? Bem-vindo, Boi. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre. Falando de política é tudo de bom, não é? Aqui ao meu lado está a Mônica Nasser. Mônica, gente, ela não veio falar de política, ela veio falar de tireoide. É verdade. Não é, Mônica? Mas você está bem-vindo em participar do assunto, fica à vontade. Muito obrigada. E a Roseli Lagoela, que é esteticista, e já vai falar sobre os tipos de acne que tem. Todo adolescente passa por essa fase, né, Roseli? Bem-vinda, é um prazer recebê-la. Prazer. Que bom. Mas, para iniciar este programa, a gente vai discutir política. Aliás, o nome já está estranho, não é? Já está errado, discutir política. Não é isso, Milton? E a política é muito importante. Você, como cientista político, um coordenador de um laboratório tão importante aqui na nossa cidade, da Unesp, como é que você vê o cenário da política hoje? Esses votos, quase 60 mil votos nulo, brancos e qual que é o outro? Abstenção, pessoas que não foram votar. Que não foram votar, nem quiseram ir, não se deram o trabalho e o respeito, eu acho, para toda a população, né? Bem, nós vivemos uma época muito difícil nesse sentido. Difícil para a política, porque as pessoas se pautam, se movem no seu dia a dia muito pela lógica da economia. Quer dizer, como eu posso obter resultados o mais rapidamente possível. E com isso, a política como atividade, ela fica muito desvalorizada e as pessoas acabam não percebendo a importância da atividade política. Por que a política fica desvalorizada? Porque mesmo quando a política é bem feita, quando o representante do povo ele tem um comportamento absolutamente adequado, a política é mal vista. Porque diante da urgência do tempo da economia, que nos move, principalmente acelerado pelas redes sociais e pela dinâmica que a internet acabou impondo à sociedade contemporânea, quer dizer, mesmo quando o político é bom, aquilo parece que não é de boa qualidade, porque é lento. A própria ideia de política, e especialmente a política parlamentar, quer dizer, aquela que é a expressão do poder legislativo, que é um dos poderes das repúblicas modernas e contemporâneas, ela é muito mal vista. Porque se o parlamentar é bom, inevitavelmente, ele vai ter que se debruçar sobre um assunto, sobre uma decisão que será tomada, estudá-la, aprofundar, ter noção das consequências que aquela decisão trará para a sociedade nos anos seguintes. E isso, obviamente, vai levar tempo. A própria ideia de parlamento é parlamentar, ou seja, é argumentar, debater. E esse tempo, ele é visto pela sociedade, de uma maneira geral, como algo inadmissível. E nesse sentido, a política é vista como um anacronismo. Ela é vista como algo que não está em sintonia com a época, porque é uma época movida pela velocidade que é imposta pelo ritmo e pela lógica da economia. Então, o grande problema que nós vivemos, o primeiro problema é esse, é que há uma desvalorização da atividade política, que muitas vezes ela é apresentada como se a política fosse espaço de gente corrupta e tal, mas que, na realidade, ela tem uma motivação muito mais profunda e, de certa maneira, muito mais complicada. As pessoas estão contra a política sem saber. Sem saber por quê e mais. Não pelas más razões, mas por boas razões. Assim, elas estão contra aquela política que seria uma política democrática, uma política que se preocupa com o processo de tomada de decisões e exige uma qualificação nesse processo de tomada de decisões. Esse tipo de política é mal visto. Ninguém quer que as coisas demorem muito, especialmente aqueles que estão movidos pela lógica econômica. Então esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar, porque o que isso gera? Gera uma sociedade extremamente deseducada para resolver os seus problemas. Quer dizer, para resolver as questões mais candentes. E ela considera que é mais razoável simplesmente não votar, votar nulo, votar branco, porque isso, de certo modo, a dispensa de ter que decidir
sobre as questões que dizem respeito ao futuro. A dispensa o eleitorado dele se formar, se preparar para tomar a melhor decisão. Então, é um momento muito preocupante, porque é um momento que, aparentemente, ele é a expressão de uma crítica, mas ele não é a expressão de uma crítica, ele é a expressão de um desinteresse por aquilo que é mais fundamental para a humanidade, que é a preocupação com o bem comum. Você colocou como desinteresse ou falta de informação? Porque as pessoas, por exemplo, os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Será que as pessoas estão entendendo o que significa cada uma desses poderes? Enfim, como a gente pode estar perto, por exemplo, aqui, né, no legislativo, na Câmara dos Vereadores, enfim, participar e não só ir lá e reivindicar e fazer, né, algazarra, tudo, porque o pessoal confunde um pouquinho. Será que não é a falta de informação também? Seguramente há uma dimensão que diz respeito à falta de informação, até porque a própria mídia, ela não promove debates como esse que nós estamos fazendo agora e que faremos. Ela, em geral, ela alimenta o preconceito contra a política e ela não ajuda a educar a cidadania. Como uma forma de expressar, mas não explica o porquê, claro, né? Porque, de certo modo, isso possibilita vender mais jornais. Com certeza. Se você destila o tempo inteiro um moralismo fora de lugar, como se só faltasse ética na política, né? A sociedade brasileira realmente é uma sociedade muito ética. Nossa. Né? Ela tem comportamentos extremamente éticos no que se refere à preocupação com o próximo, com o vizinho, o respeito pelo diferente, né? Agora, quando se discute a questão da ética, geralmente é ética na política, como se a política fosse o lugar em que não há ética, em todos os outros lugares há ética. E com isso, o indivíduo fica dispensado, inclusive, de pensar sobre os problemas substantivos, se informar sobre os problemas substantivos e também se informar sobre as escolhas que ele faz. Porque quem elege os parlamentares, quem elege os participantes, os membros do Poder Executivo, é o cidadão. Se o cidadão não se orienta, se ele não tem compromisso com a própria escolha que ele está fazendo, ele, num certo sentido, está se mostrando profundamente irresponsável no que se refere à própria perspectiva de renovação da atividade política. Eu penso que a questão da informação, ela existe, mas mais profundo do que a informação, porque a falta de informação, eu penso que é a falta de formação. De formação no sentido de uma cultura política que ela efetivamente, desde a infância, ela se prepare para lidar com a política numa perspectiva mais positiva. Quer dizer, não considerando que a política é o espaço dos malfeitores, mas sim pensando que a política é o melhor modo, em sociedades complexas, de se obter consensos para se fazer mudanças e para se chegar a resultados positivos. Quer dizer, essa tem que ser uma educação que ela deveria iniciar-se logo na primeira infância, para que as pessoas pudessem compreender que elas precisam respeitar o outro, precisam compreender as razões do outro e precisam estar informadas acerca dos problemas fundamentais. Se nós não fizermos isso, se nós continuarmos estimulando nossas crianças a serem consumidores absolutamente fascinados, dizer, vorazes por tudo quanto é objeto de desejo, dizer, nós não vamos ter uma atividade política no futuro melhor do que nós temos hoje. Então, esse não é um problema que diz respeito apenas àquele que faz política profissionalmente. Sim. Mas a questão da valorização da política diz respeito à sociedade como um todo, se é que essa sociedade quer se organizar em termos democráticos para o futuro. Então, este cenário, desses 60 mil, mais ou menos 60 mil que não votaram, enfim, não acontece só em Araraquara, é um reflexo nacional. Ele, de certo modo, modo, pode ser um reflexo nacional, mas veja, há um elemento... Enfim. Sim, não, eu não creio. Eu diria que há um problema que diz respeito ao próprio modelo adotado pelas campanhas eleitorais, e especialmente na TV. Quer dizer, o que é a propaganda eleitoral gratuita. Quer dizer, parece que as eleições são eleições casadas. Nós tivemos agora, no primeiro turno, eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas toda a ênfase do processo eleitoral, do formato da televisão, está concentrada no Poder Executivo, especialmente no presidente ou na presidente. Ou seja, então, não há uma discussão que ajude ao eleitor a tomar uma decisão com relação às escolhas para o Poder Legislativo. Porque aí a quantidade de candidatos é muito grande,
não dá para personalizar na figura de um herói que vai resolver tudo, porque ele não tem esse poder, ele é apenas um parlamentar dentre muitos. E o poder legislativo, do ponto de vista do formato da propaganda eleitoral, ele fica totalmente subalternizado. É como se tudo fosse ser resolvido pelo maior ou menor carisma daquele que vai ocupar o cargo no executivo, seja o presidente, seja o governador, ou a presidente ou a governadora. E com isso se deixa de ter em mente que o poder legislativo é fundamental. Porque é no poder legislativo onde efetivamente as medidas propostas pelo executivo têm que ser aprovadas, as medidas fundamentais. É o poder legislativo, a ele cabe controlar o poder executivo. E, fundamentalmente, qualquer transformação, inclusive no que se refere às regras, às leis, ela terá que ser feita no âmbito do poder legislativo. Então, isso que aconteceu aqui em Araraquara, e que lamentavelmente não aconteceu apenas em Araraquara, não deixa de ser reflexo também deste modo como nós organizamos as propagandas eleitorais. Fica tudo centrado na figura do executivo e o poder legislativo vira espaço da galhofa. Especialmente quando nós temos candidatos que vêm, ainda na sua própria campanha, fazer todo um tipo de apelo que joga contra a própria atividade política. Não preciso dizer o nome de um candidato que se apresentava esculhambando a política e teve 1 milhão de votos. Quer dizer, isso é lamentável, mas isso mostra não só a desqualificação eventual desse candidato, que eu nem acho que seja tão desqualificado, mas sim a desqualificação do eleitorado. Como o eleitorado está se movendo, não exatamente por um processo no qual ele também se eduque para fazer as melhores escolhas. Sem dúvida. Só dar nesse, né, o professor não vai falar, mas eu vou falar, é o Tiririca, né? Porque ele mesmo pode ter ideias boas e um plano de governo bom, uma atuação boa, mas se ele vender essa imagem, ele sabe que ele não vai ter o voto do que ele vendendo uma imagem, desqualificando até a própria pessoa que vai eleger ele. A estratégia de marketing que ele usou não foi agradável, né? Atingir a população que poderia engrossar esse branco e nulo e abstenção, poderia ser esses votos, poderia ter, em vez de 60 mil Araraquara, ele teve 4 mil, poderia ser 64 mil. Com certeza. Assim, só para entrar um pouco nesse assunto, eu fico triste, Edi, por quê? Porque a gente está perdendo a mão do único mecanismo, a política é eterna, o mecanismo é a gente eleger alguém para representar a gente, quando a gente abre mão disso, a gente volta num passado que a gente lutou muito para ter o direito do voto, sim, que era o tempo que pessoas como eu, como você, como todo mundo que está aqui, que se amanhã visualizar, querer entrar na política, como entrar na medicina, na saúde, tem o direito de buscar ser um professor, de não poder estar na política. Por quê? A gente não tinha o direito a um voto e eram os coronéis. Então quem mandava era o coronel. Para você ter alguma força política, você tinha que ser de uma família tradicional, uma família de economia forte, que literalmente fazia política para ele ficar cada vez mais rico, para ele ter cada vez mais terra, mais o controle da região, que era o coronelismo, né? E hoje a gente teve uma dificuldade enorme para passar essa barreira de ter o voto direto, ter o voto da mulher. A mulher não podia votar. Foi conquistas. E quando a gente vê que 60 mil pessoas não votam em ninguém, ela está abrindo mão dessa luta histórica de não poder opinar no futuro do seu país. Com certeza. Como que você pode cobrar se você não fez o seu papel? Você não escolheu quem que você acha que merece te representar. É mais fácil votar para o Tiririca, é mais fácil votar em branco, é mais fácil abrir mão da sua responsabilidade? Eu não acho correto isso, né? Então, é um momento triste que a gente está passando pela luta que foi a gente conseguir a democracia. Né? E só assim, se não está bom, não é desse jeito que vai melhorar. É a gente qualificando. E como que a gente tem que qualificar? É no voto. Por quê? O político, o reflexo da sociedade é o político. Por que existe político corrupto? Porque existe gente corrupta votando em corrupto. Porque você não é corrupto, você não vai votar num corrupto. Né? Por que existe pessoas que não estão nem aí com a população? Porque existe eleitor que ele não está nem aí com a qualidade de vida, ele está aí com benefício próprio. Se um político fala assim, olha, eu te ajudo dessa forma, eu te arrumo um emprego, mas eu sou um mau político. E pior, então, é um reflexo da sociedade. O eleitor fala, o que você vai me dar para eu te votar? Isso a gente ouve todo dia. Por que existe político assim? Porque existe eleitorado assim. Tem eleitorado corrupto, eleitorado que vota numa pessoa que se assemelha a ele. Eu quero votar em você, mas eu quero ter vantagem. Não importa se a minha rua vai ficar com buraco, se não vai ficar com saúde, isso para mim é pouco importa. Importa o meu lado. Então, quando a gente vê que 60 mil não votou em ninguém,
Algo tem que separar. Deputado, né, gente? Isso. Eles votaram para presidente, para governador. Teve um número, teve branco e nulo, teve, mas também teve para presidente, Senado também teve um grande número. Posso também. Fazer Né? uma perguntinha? Claro, fica à vontade. É que assim, eu não entendo nada de política, sabe? Mas todo mundo entende. Assim, não entendo nada. Todo mundo é político. Eu entendi muito bem o que ele explicou e tal, mas eu não vejo 60 mil que não quis votar. Eu acho que o que eles quiseram demonstrar é insatisfação com o que eles têm aí. Muito disso daí, eu acho, estou falando por mim, não estou falando por todos eles, mas eu acho que eles quiseram não demonstrar que eles estão insatisfeitos com o quadro que se apresentava, com esses candidatos. Eu acho que muitos deles não votaram por isso. Não por falta de conhecimento, ou porque não queriam votar, ou porque não queriam exercer o direito do voto. Eu acho que é mais essa ideia de não gostei de ninguém, gente. Esses caras eles não me representam. Mas alguém vai representar. Não então, tem jeito, é isso que ele está falando. Entendi, alguém eu também concordo com isso. Foi abrir mão do seu direito. Desculpa, seu direito. Eu acho também que esses 1000 aí que votaram no Tiririca, se eles não tivessem votado, teriam feito melhor. Não, eles iam engrossar. Os 4 mil de Araraquara que votaram no Tiririca, é uma pessoa, a gente tem que respeitar o direito dele votar. Tem que analisar o quadro. Só que eu acho que a política aí votaram no Tiririca porque ele é um cara bacana ou porque ele vai fazer alguma coisa. De protesto. Na verdade, eu acho que foi um voto de protesto. Eu acho que Agora, Boi, com 2 deputados estaduais, né, o Roberto Massafera e a Marcelia, né, maravilhosos os dois, o que isso representa para Araraquara e também não ter um deputado federal, você que está ali no dia a dia, está muito próximo, né, nas conquistas, tanto das verbas, enfim, tudo ali você está próximo, tanto como vereador como líder de governo. Eu vou deixar a parte técnica para o professor, eu vou achar na parte Faz que eu vejo. Parte prática. É simples, é muito simples assim, é representatividade. Né? Por que um político se elege? Porque ele teve mais voto, né? Ele teve mais representação na urna. E por que uma cidade consegue ter mais verbas ou não? Porque tem representantes. Então, quando a gente elege um deputado estadual, como a Marcelia e o Massafera, na Assembleia do Estado de São Paulo, a gente vai ter 2 forças políticas que têm direito ao voto, que têm direito de falar no parlamento, que têm direito nas reuniões, que têm direito de direcionar para o governador os problemas da Araraquara região. Então, eu vou te dar exemplo na prática. Para mim, já foi a eleição, eu posso falar, o Massafera. Nesses últimos 4 anos em Araraquara. Recursos próprios do município, já é difícil fazer a gestão. Se não tivesse 12 milhões para reabrir o aeroporto, recurso estadual, 9 milhões para acesso à habilidade para fazer Rondon, 8 milhões para recapear Araraquara Bueno, 6 milhões para recuperar o Gigantão, 4 milhões para fazer o acesso em frente à IESA, acho que 12 milhões por volta para trazer, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, infraestrutura para 5 mil casas. E aí eu estou falando alguns números, isso é atuação do parlamentar para buscar o próprio imposto da gente que vai para o Estado. Se a gente não tivesse essa representação, essa mesma força de milhões que vem e melhora a qualidade de vida nossa, verbas para recap, a Santa Casa mesmo, era 100 mil, agora é 1,1 milhão, está reformando a Santa Casa. Com dinheiro próprio da prefeitura, de recursos, não faz isso. Faz porque tem força política. Olha, eu estou aqui representando Araraquara, tive tantos votos, Araraquara região, eu preciso que esses impostos sejam revertidos para a minha região em verbas, em obras, em custeio, porque não é só você fazer um hospital, você tem que custear ele. Se a gente não tem essa representação, a gente fica órfão. Sim. Isso também é o mesmo mecanismo para Brasília. Tem as verbas federais, que nossa cidade, com certeza, ela vai perder muito sem representação, porque não vai ter alguém para apontar, Araraquara fica no estado de São Paulo, aqui é o centro do interior de Paulista, e eu estou aqui representando essa região, falando Araraquara, mas é a região toda. A gente não é visto, né? Não é lembrado, vai sobrar as migalhas. É importante ter um político, por exemplo, um Marcelo Barbieri, que já esteve lá há tanto tempo para ir atravessando ali, tendo seus contatos, enfim, eu não sei porquê. Pensando porque, a grosso modo, a gente aqui leigo acha isso, não é? Eu gosto de dar exemplo na prática, porque isso não é promessa, isso não é falar, as pessoas estão vendo. 5 mil casas. Tem cidades do porte de Araraquara que não fez 500. Araraquara fez 5 mil, Minha Casa Minha Vida. Mas por quê? Porque quando você faz 5 mil casas, cada 500 casas você tem que levar creche, escola, posto de saúde. Além de aumentar o custeio, porque você tem que ter funcionários, você tem que ter a verba para construir isso.
E além disso, tem que ter o recurso federal, o recurso estadual, porque está faltando água no país todo. A gente, além de não ter problema de água na Araraquara, a gente levou água e esgoto para mais 5 mil famílias. Olha o impacto. Né? E tudo isso tem verbas de todo o segmento. Se não tiver o prefeito, pensa que é fácil o prefeito pôr no papel, vou fazer 5 mil. Ele tem que ter o legislativo para apoiar as verbas, a viabilização do local, os repasses, tudo tem que ser autorizado pela Câmara. Ele tem que ter um deputado para apertar o governo estadual, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para conseguir. Ele tem que ter articulação em Brasília com o vice-presidente, com os senadores, com deputados, para direcionar isso. Então, a articulação política, ela requer força, força política. Mas a força política usada por bem, para ver depois, a gente vê na nossa cidade, 5 mil pessoas, que poderia ter favelamento, hoje tem condição de moradia. Sem dúvida. E isso não é do dia para a noite. Você acha que é fácil? 5 mil pessoas são uma cidade do porte de Américo, dentro de Araraquara, do dia para a noite. Olha o impacto que é numa cidade. Se não tiver forças, um monte de forças, como a gente vai pôr 30 mil pessoas num local, sem creche, escola, saúde, água, esgoto, condições de moradia, cada um no seu terreno, e com financiamento que não é para quem ganha 3, 4, 5 salário mínimo. Para quem ganha renda per capita de meio salário mínimo. É parcela de 50 e 70 reais. E no dia a dia a gente não para pensar nisso, porque às vezes é tão distante da gente, né, Mônica? É verdade, da nossa realidade mesmo. Às vezes eu peço para as pessoas irem e dar uma olhada, que isso acontece na nossa cidade, tinha que acontecer em todas. Por que tem cidades que o favelamento cresce, que a vida insalubre cresce, os filhos não têm condição de ter uma escola, porque é tão difícil. Agora imagine uma pessoa que mudou lá, que pagava R$500 de aluguel e está pagando hoje 40, 50. Sobra R$400 para comprar um livro. Isso é uma gestão política. Se não tivesse os políticos da cidade, não faria. Então, por isso que eu fico triste quando não vota e a gente perde a representação. Porque esse projeto, por si só, para mim, é uma mudança de vida. Sabe? É dar autoestima para a pessoa viver. Então, a gente tem que ir lá e ver. Aí você fala assim, eu tenho casa própria. Eu não acho certo fazer isso lá. Poxa, quando a gente faz isso, a gente diminui a violência, porque as crianças que estão crescendo, que não estão crescendo numa favela, sem condição, vendo o pai pagar aluguel, é triste. Eu passei por isso, ver na escola, falar, você tem mora casa própria? Não, eu pago aluguel. Você já se sente inferiorizado no seu próprio crescimento. E aí é um recurso que sobra para dar para essas crianças que poderiam ir para o crime, ter condição de ter um estudo, de ter autoestima melhorada, a família agregar, falar, poxa, a gente conseguiu nossa casa, não vamos brigar mais, vamos parar de beber, pai. Isso é muito bom ver, e isso é através dessa política que às vezes a gente abre mão de ter na nossa cidade. É política bem feita. Bem, você na prática, ele na teoria, né, um cientista político. É claro que não dá para consertar hoje num programa como esse, mas eu tenho certeza que deu para alertar bastante a população, quem nos assiste, enfim. Agora, qual seria a alternativa? Mais informação lá na base, na educação? Sem dúvida, a mais informação. Porque às vezes eu brinquei aquela hora, né, de voltar aquela matéria, o SBB, não sei o que. Lógico que era outra época política. Mas já pensou se a gente tivesse um pouquinho, não é? Então, para falar sobre isso, uma matéria, professor? Eu penso que nós estamos fazendo um trabalho agora, a Câmara dos Vereadores de Araraquara, e através da Escola do Legislativo e o Laboratório de Política e Governo da Unesp, que é a experiência do Parlamento Jovem. Sim. Que ela está sendo realizada com 24 escolas, 22 escolas públicas e 2 escolas privadas, inclusive uma das escolas públicas é de um assentamento rural, quer dizer, com crianças de 14, 15 anos, que estão exatamente sendo envolvidas com o trabalho, que ele tem 4 etapas. A primeira etapa foi de preparação dos materiais, numa linguagem acessível para essas crianças, porque não é simples, não basta simplesmente levar a ideia de política, a ideia de superação dos problemas, sem preparar a linguagem adequada. Então, foi um mês inteiro dedicado a isso, por parte dos pesquisadores que estão trabalhando diretamente com as crianças e professores também. O segundo mês foi dedicado a um curso para essas crianças, com uma ampla participação deles e sem nenhum tipo de doutrinarismo. Quer dizer, a discussão é a discussão que ela aponta
aspectos fundamentais. Como funciona o sistema político, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder judiciário, como se faz leis, quer dizer, que tipo de preparação técnica é necessário para se poder fazer uma lei adequada, enfim. Este terceiro mês agora, de outubro, ele está sendo dedicado a oficinas, onde essas crianças estão, juntamente com os pesquisadores, construindo projetos de lei. E em novembro, a Câmara fará sessões com a presença de 18 jovens, que serão 18 projetos selecionados, e cada vereador vai, juntamente com uma dessas crianças, fazer a defesa como se fosse uma sessão normal da Câmara, é uma sessão normal, uma realidade, porém com os projetos dos meninos. Então, vejam, você pode dizer, é algo pequeno, mas é assim que se começa a transformar, de fato, as coisas por baixo. Para que se crie uma perspectiva de que a política não é o espaço dos malfeitores, mas a política é algo fundamental. E é muito interessante de observar que aquelas escolas que eram consideradas as mais problemáticas, por incrível que pareça, foram aquelas nas quais as crianças mais se engajaram, e o resultado está sendo estupendo, porque os meninos e meninas conversando entre eles, na hora que estão fazendo o trabalho, dizendo, não adianta querer impor na marra, a gente tem que aprender a conversar, a negociar, precisa criar consenso. Bom, isso é uma educação política fenomenal, sem doutrinarismo, sem querer levar uma mensagem, digamos, valorativa de como o mundo seria melhor, com a minha ideia ou com a sua ideia, mas discutindo como funciona o sistema e preparando essa juventude para que ela possa exercer sua cidadania de maneira mais consequente. A perspectiva é ampliar esse processo por os próximos anos. Mas esse é um caminho e que está exatamente resultando de uma parceria entre a experiência e a reflexão. Quer dizer, a Câmara de Vereadores, no caso, e a universidade. Eu penso que é por aí que nós devemos trabalhar. Muito bom. Gente, olha, nós estendemos um monte de bloco, mas acho que daria para ficar o programa inteirinho falando sobre isso, né? Mas acho que nós colaboramos já com um pedacinho, né? Com a sociedade, para a gente refletir melhor daqui 2 anos, né? Nós temos que votar de novo, então já vamos começar a buscar informações, conhecimento, enfim. Eu acho, e participar, né, Boi? Das sessões da Câmara, através de TV, lá pessoalmente, enfim, acho que é muito importante, né? Para finalizar, o maior protesto não é abstenção, não é não ir votar. É votar nas pessoas certas, né? E o que o professor falou é perfeito. Os jovens têm que sair com essa cultura, que não é abandonando o voto que ele está protestando. Ele está dando força. Porque nessas 60 mil pessoas tem muita gente boa, muita gente produtiva, que quando ela não vai fazer a parte dela política, ela está fomentando e melhorando o mal político, porque para ele não interessa as pessoas boas votarem, porque a pessoa boa vai votar em gente boa, então vai fortalecer o bom. Então, para o mal político é bom que tenha abstenção, branco e nulo. Então é só com uma nova cultura, os jovens mudando essa realidade, que vai cair esse número e a política vai ser como ela tem que ser, né? De transformação, não de corrupção, de coisas erradas. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, professor. Obrigada, Boi. Se vocês quiserem continuar aqui no programa, nós temos mais 2 assuntos importantes também, mas importantíssimos, que é a saúde, né? Saúde e beleza, tá vendo? Sem isso ninguém vive também, não é? E muito obrigada pela presença. Obrigado. A gente agradece. Gente, a gente volta já já. Fica aí que tem um monte de assunto bacana ainda.